Fala pessoal, depois de um tempo aí que a gente fez o estudo da espiritualidade dos animais aqui no Sementes de Humildade, a gente recebeu um convite para refazer, para preparar um material para que outras casas espíritas possam também estudar esse tema, também se preparar para entender e começar o trabalho com os nossos irmãos menores dos animais. Bom, eu me chamo Birajara, pelo sotaque já deu para ver que eu sou carioca, estou morando em Barueri há 4 anos, e aqui no Sementes de Humildade a gente tomou como uma das nossas cláusulas pétreas do Estatuto o atendimento aos animais. E tudo começou com uma pesquisa muito grande, e o nosso principal objetivo sempre foi basear todo esse estudo em Kardec, nas bases do Espiritismo, para que a gente não tivesse que ficar procurando fora da base de Kardec justificativas para aquilo que a gente já sabe que é um processo natural e que consta das obras básicas, que consta das revistas espíritas e também nas obras complementares de Chico, de Divaldo, e é isso que a gente está tentando trazer para vocês. A ideia aqui, nessa base do estudo dos animais, é a gente começar olhando para o Livro dos Espíritos, o alicerce da doutrina espírita. Então nós vamos olhar como que o Livro dos Espíritos nos dá a base de sustentação para esse tema maravilhoso que é a espiritualidade dos animais. Para que a gente possa estudar o capítulo que trata da espiritualidade dos animais, a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter um conhecimento inicial que está no próprio Livro dos Espíritos. Então, nesse primeiro vídeo que a gente está gravando, e provavelmente no segundo e talvez até mesmo no terceiro, a gente vai fazer uma pequena revisão do Livro dos Espíritos, nas suas questões mais básicas e iniciais, que vão nos dar suporte para depois a gente continuar a estudar o capítulo que trata especificamente da espiritualidade dos animais, dos reinos da natureza. Então, para a gente iniciar, é importante, a gente está chamando aqui cada videozinho desse de capítulo, então a gente pode dizer que a gente está no capítulo 1, e a gente vai agora entender o que é o Livro dos Espíritos, porque às vezes a gente lê as obras de Kardec, a gente lê o que a gente chama de Pentateuco de Kardec, ainda tem o livro que é o Espiritismo, e não sabe que isso tudo tem uma organização. Que Kardec, além de cientista, era um pedagogo e um homem com uma mente extremamente estruturada e, para aquela época, uma inteligência fora do comum. Então, nós vamos entender agora, nesse primeiro momento, como que o Livro dos Espíritos foi estruturado, então como base da codificação espírita. Bom, o Livro dos Espíritos ele tem uma estrutura bem particular. Alguns de nós, e eu até me incluo inicialmente nisso, costuma pegar os livros e ficar meio pensando, será que vale a pena ler a introdução do livro, Normalmente a gente quer o conteúdo principal, a introdução às vezes a gente acha que vai perder tempo, porque a história se desenrola no resto dos capítulos. Mas a introdução do Livro dos Espíritos, a gente pode dizer que é um livro à parte. Ele tem uma quantidade de conhecimento, é uma introdução muito profunda. E a gente vai encontrar lá, como a gente pode ver aqui, a introdução é composta por 17 itens, como se fossem capítulos dentro da própria introdução. E nessa introdução, Kardec faz uma síntese, um resumo, até porque as questões do Livro dos Espíritos, elas não são exatamente uma sequência lógica, Elas têm afinidade entre elas, foram estruturadas assim, mas às vezes escapa um conceito, numa questão inicial que está numa questão posterior. Então, o que Kardec fez? Ele juntou as ideias básicas da doutrina espírita nessa introdução. Por isso que é uma introdução grande, é uma introdução que resume muito bem a doutrina espírita e que vale a pena a gente ler com bastante carinho. Então ela é composta por 17 itens
com termos e contextos para facilitar o estudo das questões. Então aqui Kardec fala, por exemplo, que espírito e alma são a mesma coisa, mas que ele vai dizer durante o livro dos Espíritos que alma é o espírito encarnado, né? Isso é uma das coisas que ele define na introdução. Depois vem o Prolegômenos, né? Um nome diferente, né? É que na verdade assim, o Prolegômenos é um complemento da própria introdução, né? São as noções básicas ao estudo de qualquer assunto. Isso é significado de Prolegômenos, né? São os princípios, os elementos. Então a gente tem uma introdução, que é o resumo da doutrina espírita, e depois vem as normas, né? Os princípios, os elementos sobre os quais o livro dos Espíritos está estruturado. E aí sim começa então o conteúdo efetivo do livro dos Espíritos. Então o livro dos Espíritos ele é um conjunto de vários livros, né? Ele foi foram agrupando questões, né, no que Kardec chamou de livro. Então o primeiro livro, ou livro primeiro, tem o título de Causas Primárias. O que está aqui dentro, né? Aqui dentro nós vamos encontrar 4 capítulos. Capítulo 1, que trata de Deus. Então a gente está falando de causas primárias, só lembrando que causas primárias são causas iniciais, é aquilo que dá início a alguma coisa. Então nada mais justo do que tudo que dá início, absolutamente tudo, é o próprio Deus. Então tem um capítulo reservado a Deus, depois no capítulo 2 o universo, no capítulo 3 a criação e no capítulo 4 o princípio vital. Então nesse primeiro livro de 4 capítulos, Kardec mostra a criação, né, o Criador e a criatura, né, na sua base, né, nas suas causas primárias. Depois vem o livro segundo. No primeiro ele faz um apanhado dizendo, olha, como tudo começou, né? O que é Deus e o que é o universo, o que é a criação. Agora ele começa a tratar do mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? E aí aqui a gente vai encontrar não um capítulo ou 4 capítulos, são 11 capítulos. São 11 capítulos que formam esse livro segundo, que vai tratar do mundo espiritual. Então a gente vai falar de espíritos, de encarnação, da volta à vida espiritual, da pluralidade das existências, né? A reencarnação, a pluralidade das existências, considerações adicionais, vida espiritual, volta ao corpo, liberdade da alma, atuação dos espíritos no mundo corporal, ocupação e missão dos espíritos e os 3 reinos da natureza. Então no capítulo 11 consta lá aquilo que a gente vai mergulhar no estudo, que é o capítulo que fala dos minerais, dos vegetais e dos animais. Depois tem o livro terceiro, que fala das leis morais. Então olha só a lógica, né? Primeiro eu falo de como tudo começou, da criatura, depois eu falo do mundo espiritual, né? Como é composto esse mundo espiritual, e agora eu falo, bom, como esses espíritos devem se comportar, né? Moralidade, as leis morais dizem regras de comportamento, o que o Criador espera de nós, e para isso definiu as leis morais. Então é um livro composto de 12 capítulos, onde Kardec traz as questões que dizem respeito às leis divina ou natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, lei de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, a única lei que é tríplice, né? Lei de justiça, amor e caridade, e a perfeição moral. Então é um livro bastante grande, né? São 12 capítulos de intensidade, para dizer como que se espera, como que o Criador planejou o comportamento, né? E é legal a gente lembrar que quando a gente fala dessas leis, elas são leis universais. Então não importa se você está encarnado no planeta Terra, em Júpiter ou numa outra galáxia, né? Essas leis vão valer para todos os lugares. Isso é universal. E por fim o livro quarto, né? Que é Esperanças e Consolações. Então eu falei do Criador, né? Falei de como Criador, criatura, universo, como a criatura vive, né, que é o mundo espiritual, como deve se comportar, e por fim o que esperar, o que a criatura pode esperar por conta do seu comportamento, né? Então o livro 4, Esperanças e Consolações. E aí, olha só, ele é curtinho, porque só tem 2 itens, né? Penas e gozos terrenos, quer dizer, aquilo que eu sofro, aquilo que eu tenho de felicidade, de alegria enquanto encarnado, e penas e gozos futuros, aquilo que eu tenho enquanto
desencarnado. E se você pensa que acabou, não. Tem a conclusão, e nessa conclusão nós também temos 9 itens demonstrando as consequências futuras dos atos da vida presente. Então vocês veem que o Livro dos Espíritos, ele é uma estrutura, né, de como a Kardec organizou. A gente tem que lembrar que Kardec não fez todas as perguntas, né? Ele pegou várias perguntas que já tinham sido feitas e viu respostas de vários lugares do mundo, juntou tudo isso e organizou. Foi ele que organizou desse jeito aqui, obviamente, que com inspiração, intuição do plano espiritual, orientações, mas essa estrutura é que permite que a gente entenda as questões do Livro dos Espíritos por afinidade, né? Para poder entender, uma liga, complementa a outra. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro. A gente pode dizer, fazendo uma comparação muito didática, só para a gente ter uma ideia, que essa daqui é a Constituição, né? Mas a partir daqui, a partir desse conteúdo, a gente tem os outros livros de Kardec, né? Os outros livros que compõem a base, né? A arquitetura base do Espiritismo, né? Que a gente inclusive chama de obras básicas. Essa é a primeira. E todas as outras, todas derivam daqui. Todas as outras obras, a gente está falando do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, do Céu e Inferno e até do que é o Espiritismo, são esses mesmos itens aprofundados com uma visão específica. E é isso que a gente vai ver aqui agora, né? Aqui estou ressaltando, né, que a gente vai mergulhar nas questões do capítulo 11 do segundo livro, que é aquela que trata dos 3 gêneros da natureza, que é o que nos interessa. Para todas as outras, existem outros estudos, inclusive aqui no Sementes de Humildade, aos sábados, 17 horas, a gente faz um estudo completo do Livro dos Espíritos. A gente lê cada questão, cada resposta, comenta, às vezes leva 1 hora para a gente falar de uma questão só, de 17 às 18 horas, todo sábado, ou presencialmente, se já tiver passado esse problema do Covid-19, ou pela internet, está gravado no YouTube. A gente pretende continuar com o Skype, então quem quiser fazer será muito bem-vindo. Então vamos dar uma olhada no seguinte, a partir do Livro dos Espíritos, que a gente viu nesse slide aqui, que trata de 4 livros com vários capítulos, a partir daqui Kardec então começou a detalhar, se aprofundar em alguns temas. Então o segundo livro de Kardec, né, foi o Livro dos Médiuns. E o que o Livro dos Médiuns é? Na verdade, o Livro dos Médiuns é um detalhamento do segundo, né, do livro segundo do Livro dos Espíritos, que são as questões dos capítulos 6, 7, 8, 9, 10 e 11, que tratam do mundo espiritual. Então, Kardec pega todas essas questões que tratam do mundo espiritual, debruça sobre isso e detalha em um livro específico para estudar o mundo espiritual. O terceiro livro de Kardec foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que o Evangelho segundo o Espiritismo se debruça e mergulha? Mergulha nas leis morais, nas questões comportamentais. E aí a gente vai encontrar do capítulo 1 ao 12 do livro terceiro o mergulho aprofundado de Kardec nas leis morais, nas leis de comportamento. Então o Evangelho trata de comportamento, enquanto o Livro dos Médiuns trata de como funciona o plano espiritual. O quarto livro de Kardec é O Céu e o Inferno. Para quem não lembra, é um livro onde os desencarnados trazem relatos de como foi, né, a passagem deles, de como eles vivem lá. E o que a gente pode tirar daqui? Que Kardec mergulhou no livro 4º, que fala das esperanças e consolações, né? Fala dos gozos, das penas terrenas e futuras. Então Kardec aqui tem um livro que trata especificamente das consequências dos nossos atos, sejam eles atos que mereçam gozos, né, prêmios, ou atos que precisam de penas, de consequências. Então é isso que o Céu e o Inferno é. E o quinto livro, né, o último livro do Pentateuco, ele trata então na verdade ele pega algumas questões, alguns capítulos de vários livros, né, e ele tem como finalidade principal falar da origem das coisas, como é a ciência por trás de tudo. Então, do livro primeiro, Causas Primárias, então todo o livro primeiro, capítulo 2, 3 e 4, ele está sendo tratado aqui,
né, na Gênese, no mergulho aprofundado de como foi a criação do universo, de como foi, o que é o princípio vital, como ele interage. Também pega parte do livro 2 nos capítulos 9, a atuação dos espíritos no mundo corporal, porque ele está falando de ciência, né, que é o livro mais científico de Kardec, e dois capítulos do livro 3, que fala das leis morais, que é a lei de reprodução e a lei de conservação. Então é um livro científico, né? Ele explica espiritualmente como funciona a ciência que rege todo o universo. E também Kardec fez um livro, que é o Espiritismo, que é um livro que ainda pega a introdução e o prolegômenos, né? Lembra lá, aquela introdução grande, e faz então um estudo um pouco maior para dizer o seguinte: olha galera, vocês querem ler e querem se aprofundar em Espiritismo, talvez seja bom que você leia primeiro o livro que é o Espiritismo, que te prepara, te dá a base para você então mergulhar no Livro dos Espíritos e nos seus complementos. A gente pode dizer que o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese são livros de aprofundamento, né? Tá tudo no Livro dos Espíritos, mas se você quer aprofundar, você quer complementar, né? Você quer ter uma visão com uma didática talvez um pouco diferente, os outros livros te completam. Então é importante a gente ter essa visão porque as coisas se encaixam, né? Então o Livro dos Espíritos é a base para que a gente chegue aos demais. Feito isso, tendo entendido o que é o Livro dos Espíritos e qual o objetivo principal dele no final, a gente então agora vai fazer uma contextualização. Não dá para a gente ler todas as questões do Livro dos Espíritos, senão vai demorar muito para a gente entrar no assunto principal que a gente quer, que é o assunto sobre a espiritualidade dos animais. Então nós vamos fazer uma contextualização, vendo algumas questões mais básicas, né? Básicas não porque são simples ou bobas, mas que dão base para a gente poder estudar a espiritualidade dos animais. Então estou chamando aqui de contextualização parte 1. Para que a gente possa ter essa contextualização e entender um pouco mais do que vem a seguir, a gente vai falar então agora de Deus, de espírito e de matéria. A trindade universal, Deus, espírito e matéria, para a gente poder entender isso e usar isso de base no estudo da espiritualidade dos animais. Na questão 27, Kardec reflete a seguinte pergunta: haveria sim, claro que antes disso já tiveram outras 26 para poder chegar nessa, mas essa daqui resume bem, haveria sim 2 elementos gerais no universo? Então Kardec chegou a uma conclusão a partir daquelas 26 primeiras questões: a matéria e o espírito. Então Kardec pergunta, bom, tudo isso que a gente está estudando se resume então a matéria e a espírito? Então tudo que existe no universo, absolutamente tudo que é criado por Deus tem como base, tem como origem o espírito e a matéria? Essa é a pergunta de Kardec. Olha a resposta dos espíritos: sim, então tá certo, é isso mesmo. Só que ele lembra, né, o espírito que respondeu essa pergunta, lembra o seguinte: e acima desses dois, há Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. E aí a espiritualidade dá esse fechamento. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo. Então é muito importante, todas as vezes que a gente encontrar a palavra tudo, todos, nenhum, nada, a gente ir com bastante atenção, porque tem alguma coisa ou muito restrita ou muito abrangente. Então são o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então não está falando tudo que existe no planeta Terra, absolutamente tudo que existe, aonde quer que a gente possa imaginar, em qualquer universo ou dos vários universos que a ciência está estudando, absolutamente tudo que existe está baseado nessa trindade. Deus acima de tudo, né? E a gente vai ver daqui a pouco qual é a questão que trata isso, e a partir daí o espírito e a matéria. Isso é importante a gente ter raciocinando. Então vamos ver graficamente o que significa isso. Então no topo de tudo a gente tem Deus. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Na questão 1, Kardec pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, o que é Deus, né? Que é Deus?
Causa primária de todas as coisas. Então, se ele é causa primária de todas as coisas, ele é causa primária... Ah, tá até aqui, né? Eu até tinha esquecido que tinha trazido a questão, né? Então, lá na questão 1, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a causa primária. Se é a causa primária, não há nada antes de Deus. Deus é o causador primeiramente de todas as coisas. E se Deus cria todas as coisas, ele também é o criador do Espírito. E aqui é muito importante, né? Tem uma confusão que as pessoas fazem, né? Porque aqui, na verdade, o que a espiritualidade trouxe de informação, quando a gente fala de espírito, aqui a gente não está falando de indivíduo, né? Aqui a gente está falando que Deus, que jorra de Deus, que a partir de Deus tem um elemento, né, que é produzido por Deus, que na resposta da questão 23 é chamado de espírito, mas olha o detalhe da questão 23. A pergunta que é feita para a espiritualidade é: o que é o espírito? Nessa questão 23, que está muito no início, ele está querendo detalhar aquela questão de espírito e matéria, né? O que é o espírito? Vamos ver a resposta. O espírito é o princípio inteligente do universo. Então vamos entender primeiro o que é princípio. Princípio é aquilo que dá origem a tudo que existe, né? Então o princípio de qualquer coisa é o início daquela coisa. Então o princípio inteligente do universo, o início da inteligência do universo, o princípio, o elemento inicial do universo quando se diz respeito à inteligência. E é muito importante, isso está lá no comentário das editoras, quando fala da questão 23, porque aqui ele não fala de individualidade, de ser indivíduo, não está falando do Bira, que sou eu, ou de qualquer um de vocês. Ele está falando do elemento que forma o Bira, que é espírito. Esse elemento é que ele está chamando de princípio inteligente. Então vamos dar uma olhada aqui, né? O princípio inteligente, brincando, né, didaticamente, de onde são tiradas doses para a formação dos espíritos. Então eu costumo brincar, imagina que é uma brincadeira, por favor, né? Só para a gente poder ilustrar, que existe um balde desse elemento chamado princípio inteligente, de onde Deus tira um punhado e para este punhado ele individualiza. E ele diz, esse punhado de princípio inteligente é o Bira. A partir daquele momento, esse punhado de princípio inteligente vai se desenvolvendo, né? Vai criando a sua evolução. Mas antes de Deus pegar e criar, né, esse indivíduo, jorra de Deus o princípio inteligente, né? O princípio inteligente é anterior ao período de humanidade e se desenvolve em reinos anteriores ao hominal. O que isso quer dizer, né? O princípio inteligente, que é esse espírito que está na questão 23, né? Kardec pergunta o que é o espírito. E nessa questão 23 é dito que é o princípio inteligente, o elemento primário do espírito. Então, na medida que isso jorra de Deus, o princípio inteligente, ele vai evoluindo nos vários reinos da natureza anteriores ao hominal, anteriores ao humano. Então, todo esse... é como se ele estivesse sovando uma massa, né? Pega o farinha de trigo, mistura e vou sovando essa massa. Ainda não é o pão. O pão vai vir depois que eu desenvolvo essa massa, que eu desenvolvo esses elementos. Agora, aqui, na questão 79, aí sim, ele trata do indivíduo. A individualização. Então, aqui ele está falando do pão, né, na minha brincadeira. Lá em cima ele está falando dos componentes da massa, do trigo, né, do fermento, e tudo. Depois que sova isso nos reinos da natureza, de repente aquilo vira um pão, né? Aí tem a individualidade. Vamos ver a pergunta de Kardec, uma coisa muito importante em todo o estudo do Livro dos Espíritos. As perguntas são tão importantes quanto as respostas. Tem perguntas que são até mais importantes do que a resposta daquela pergunta, porque Kardec usou as perguntas para também confirmar afirmações. Então, é sempre importante a gente olhar para cada pergunta com muito detalhe, com muita atenção. Então, vamos lá. Questão 79. Uma vez que há dois elementos, a gente já viu,
espírito e matéria, dois elementos gerais no universo. O elemento inteligente, que a gente está vendo ali, aquele amarelinho no quadro ali, né? O espírito, o princípio inteligente, o elemento inicial, e o material, que é aquilo que forma as coisas que não têm inteligência. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Qual é a pergunta, na verdade, aqui? Kardec está querendo realmente dizer o seguinte, olha, o indivíduo ele é formado, né, por esse elemento que é o princípio inteligente, enquanto que as demais coisas são formadas desse outro elemento chamado matéria? É essa a pergunta, vamos ver qual é a resposta. É evidente. Tem muito mais do que sim. É evidente, você está certo na sua afirmação, Kardec. Os espíritos, agora, da questão 79, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, de Deus jorra princípio inteligente e fluido cósmico universal, que são os princípios materiais. Do fluido inteligente, que são esses elementos, Deus, de novo, na brincadeira, né, tira um punhado desse princípio inteligente, individualiza isso através das várias das passagens e das evoluções e individualiza esse elemento. Esse elemento passa então a ser um indivíduo. O que é individualização? É ter identidade. O Bira então é o Bira, ele vai evoluir enquanto Bira, ele vai ser Bira para a eternidade. Até antes de haver a individualização, ele era princípio inteligente, ele era um elemento formador, né? Deus usa isso constantemente para criar. Nós somos criados para habitar, o espírito é criado para habitar, e é importante a gente lembrar que nós somos espíritos, né? Criados para habitar o mundo espiritual. Nós fomos criados para habitar o mundo espiritual. As encarnações são impostas para que o espírito chegue à perfeição. Então nós fomos criados para viver o mundo espiritual. Mas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa chegar o mais próximo possível da perfeição, é obrigatório encarnar. É obrigatório, são impostas as encarnações para nós. Tá? O espírito é imortal, e ela é imposta e está lá. Tem uma questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz claramente que as encarnações são impostas por Deus para que a gente chegue à perfeição. O espírito é imortal, né? Uma vez que tem a individualidade, uma vez que a questão 79 se concretiza, que Deus pega um punhado de princípio inteligente e individualiza isso, né, através da evolução de milênios, aí nós somos imortais. Porque a morte pressupõe acabar alguma coisa. E o espírito tem início, mas não tem fim. Pode direcionar seus pensamentos em diversas direções sem se dividir. Então o espírito tem a capacidade de projetar o pensamento, mas ele é sempre um. Eu posso me projetar para Júpiter, mas eu sou um. É meu pensamento que vai até lá. É a forma como o espírito está preparado para interagir. É incorpóreo, o espírito é incorpóreo, né? Não tem corpo o espírito, ele pode penetrar tudo, pode penetrar a água, o ar, a terra, o fogo, isso está lá na questão 91, a gente está falando do espírito, a gente não está falando do espírito encarnado. Então a gente sabe que o desencarnado pode passar por uma fogueira, por parede, pelo que quer que seja, porque ele é incorpóreo. E aí, lá na Gênese, né, é bom a gente fazer esses links, né? Kardec então traz um detalhamento, né, sobre a matéria, né, que a gente falou até agora de espírito, né, estava falando de espírito e agora a gente vai falar sobre matéria, lembrando que a gente tem dois elementos, o elemento espiritual, que é o princípio inteligente, que é o elemento que forma espíritos, e o espírito, que é um punhado desse elemento individualizado. Mas e a matéria? A matéria também tem origem em Deus. Deus produz esses dois elementos. E lá, na matéria, a gente vê aqui nessa caixinha cinza que o fluido cósmico universal, que é esse elemento inicial que constitui todo o elemento material, está definido também na questão 27, né? Deus, Espírito e matéria. Vamos ver o que está aqui na Gênesis? Ó. Existe um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter.
ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, o fluido cósmico universal, o fluido etéreo, ela existe em todos os lugares, né? Até bem pouco tempo atrás, a ciência acreditava, né, quando analisava o espaço, que existia o vácuo, né? O que era o vácuo? O vácuo era, tem uma estrela aqui, tem uma outra estrela aqui e no meio não tem nada. Aquele nada era chamado de vácuo. Não tem nada, nada que se tivesse notícia. Agora não, a ciência já percebeu que existe uma coisa ali chamada de matéria escura ou antimatéria, uma matéria diferente, que na verdade é o fluido cósmico universal. Então o fluido cósmico universal existe em todo o universo, né? E é a partir desse fluido cósmico universal, né, desse fluido etéreo, é que são geradas, a geradora do mundo e dos seres. Da parte material, esse fluido cósmico universal gera tudo que não é espírito. Acho que a regra fácil da gente entender é, se não é inteligente, é matéria. E se é matéria, vem do fluido cósmico universal. E por esse vídeo, esse capítulo 1, então, nós encerramos aqui e nós vamos continuar no próximo vídeo, no capítulo 2, a mergulhar na contextualização do Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos e até a próxima.